Vamos abrir a palavra de Deus nesses dois endereços aí, Apocalipse 15, verso 1, diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Veja essa expressão, a cólera de Deus. Capítulo 16, verso 1 também, diz assim: Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Eu coloquei essa expressão ali como título, flagelos, mas também é usado como taças da cólera de Deus na Bíblia, na palavra de Deus. E durante a semana eu estava meditando, falei, meu Deus, que caiu nas minhas mãos compartilhar sobre isso, mas é a sequência que nós estamos estudando, né? Seria muito mais fácil a gente compartilhar sobre graça e misericórdia de Deus, o amor de Deus, salvação de Deus para nós, mas como nós estamos na sequência, né, vamos compartilhar também sobre essa cólera de Deus. E deixando bem claro que essa cólera de Deus, ela é santa porque ela é a justiça de Deus. E ela também caracteriza a glória de Deus. Lembra aquela passagem que aquele cego de nascença e alguém pergunta para o Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim ou ele está assim, né? Com essa cegueira. O Senhor responde, nem o pai, nem a mãe, né? Não há questão de pecado, mas é para que seja manifestada a glória de Deus. Então nessa cólera de Deus também é a glória de Deus sobre as nações, sobre o seu povo. Livro de Sofonias, no capítulo 1, tem um verso lá que diz assim: Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, : o Senhor não faz bem e o Senhor não faz mal. Isso é verdade, isso é característica do nosso Senhor. Ele não faz o bem nem o mal. Ele nos alcança com a sua graça e misericórdia e Ele também nos pune porque é característica dele a sua justiça. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, diz assim: Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que enfadamos? Uma pergunta. Qualquer um que faz mal passa por bem aos olhos do Senhor, e desses ao que ele se agrada. Ou, onde está o juízo de Deus? Justiça de Deus. A cólera de Deus um dia vai acontecer sobre essa terra. O profeta Malaquias, ainda no capítulo 3, verso 16, diz lá: Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem. Para aqueles que o temem, graça e misericórdia. Aos que temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro. Malaquias falando isso. Naquele dia que preparei, diz o Senhor, poupá-lo-eis, como um homem poupa a seu filho a que o serve. O profeta Malaquias, aí no capítulo 4, diz lá: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho, e não lhes deixará raiz nem ramo. Justiça de Deus, como a cólera de Deus, está nessas 7 taças derramadas aí, capítulo 15 e 16, que nós estamos compartilhando. E quais são os critérios para Deus aplicar a sua ira como a cólera? Ela é bíblica, porque o caráter de Deus é santo e é justo. O que nós cantamos nesse hino aí, que foi sugerido? Quem não temerá? Pois só tu és santo. Caráter de Deus. É a reação de Deus ao pecado, à moral, à perversidade dos homens. São os critérios de Deus para aplicar a sua ira, a sua cólera.
O Senhor se revelou a eles, porém eles não se arrependeram, não se renderam, não temeram, não louvaram ao Senhor. Quem não temerá, pois tu és santo? Quem, algum ser nessa terra que não teme o Senhor, vai ser usado a justiça como a cólera de Deus. Qual que diz o último versículo dos Salmos? Todo ser que respire, louve ao Senhor. Quem não temerá, porque o Senhor é santo. Mesmo a ira de Deus revela sua glória. Os selados de Deus estão na glória e estão livres dessa cólera, sem dúvida. O que o capítulo 12 lá que nós estudamos, ele fala? Festejai, ó céus, e vós que neles habitais. O filho varão sendo formado, os vencedores estão ali. Por isso que festejai, ó céus, e todos aqueles que neles habitais. Estão selados com a glória de Deus. E os selados pela besta, e vai haver aqueles que vão ser selados pela besta, eles verão e sofrerão essa cólera de Deus, e serão derramados sobre eles essas taças, como os flagelos, a justiça de Deus. Capítulo 15, no verso 8, falando da glória do Senhor. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Que coisa interessante. Quando Deus vai aplicar essa sua justiça, possivelmente, o Pai, o Filho e o Espírito, eles se retiram, eles entram para dentro do santuário, nós estamos falando lá nos céus, e ninguém podia penetrar mais. A função agora está nas mãos dos anjos, que vão sair por toda a terra e derramar dessas taças da ira de Deus. No livro de Números, no capítulo 12, nós estamos falando lá do livro da lei, do Antigo Testamento, diz assim: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Era uma característica do Senhor quando o Senhor descia para falar com Moisés, ou alguma outra situação, ele descia numa coluna de nuvem. Ninguém pode ver a glória de Deus, ninguém pode presenciar isso, porque certamente morrerá. Isaías no capítulo 6 diz lá: e clamavam uns para os outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Glória do Senhor. Quando o Senhor descia, era característico dele ser envolto por essa fumaça, ou uma nuvem espessa, porque ninguém podia ver, mas a glória dele estava ali. No Antigo Testamento, livro de Êxodo, no capítulo 19, diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Nuvem, envolto. E aqui, lá no céu, no capítulo 15, verso 8, é o que nós lemos: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus. Ele se retira, ele se esconde quando ele vai aplicar a sua justiça, vai derramar as suas taças. E quando o nosso Senhor foi crucificado ali na cruz, a palavra fala que Deus o Pai, ele saiu de cena, porque em Cristo Jesus estava todo o pecado da humanidade de todas as eras. E Deus o Pai é santo, ele não comunga, ele não participa de pecados, ele sai de cena. Êxodo capítulo 19 ainda diz assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Glória do Senhor. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Nós estamos falando do Antigo Testamento, quando o Senhor descia para falar com Moisés, aconteciam essas situações.
Você acha que quando Deus começar a derramar, seus anjos começar a derramar essas suas taças sobre a terra, sobre os incrédulos, sobre a besta e os seguidores da besta e aqueles que têm a marca da besta, como que vai ser? Possivelmente será muito pior para aqueles que rejeitam a Deus. E aqui, quando os anjos deixam o santuário, está bem claro que ninguém mais pode voltar e entrar no Santo dos Santos. Não haverá tempo mais para se arrepender, não haverá tempo mais para buscar graça, perdão e misericórdia de Deus. A Trindade sai de cena. Eles entram para o santuário, não há mais oportunidade para ninguém mais nessa terra. Lógico, nós estamos falando aqui que não são os filhos de Deus. Os filhos de Deus certamente já estão arrebatados, já estão na presença do Senhor, já estão selados pelo Cordeiro. Isso aqui tudo é para as pessoas que vão ficar nessa terra e ainda seguindo o anticristo, a besta, e todas as coisas vão ficar por aqui. Não se poderá mais derramar sangue no propiciatório. Simplesmente acabou a oportunidade, acabou. O destino dos que rejeitaram a Deus está selado para sempre. Ele derramará sua ira e se recusará a ouvir os apelos. Caso alguém clamar por mais uma oportunidade, não terá mais. Isso é coisas destinadas para o anticristo, a besta e seus seguidores. Não haverá mais nenhuma oportunidade. Nós lembramos lá no Antigo Testamento, aquele dia da expiação, o sumo sacerdote levava uma taça de sangue de um animal sacrificial ao Santo dos Santos e derramava no propiciatório sobre a Arca da Aliança. Era o que se tinha para fazer na época. Pegava uma taça com o sangue de um animal, aquele animal oferecido, e levava lá no Santo dos Santos e oferecia. Quem fazia isso era o sumo sacerdote. Mas hoje no Novo Testamento, o autor aos Hebreus, ele lembra: tende, pois, intrepidez, oportunidade para nós, buscar graça e misericórdia de Deus. Tende, pois, intrepidez de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós ainda temos o sangue de Jesus. O que é intrepidez? É ousadia, é confiança, é segurança. A qualquer momento nós podemos entrar nesse Santo dos Santos. Verso 7 no capítulo 15. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. A cólera de Deus será lançada a todos os habitantes da terra, aqueles que ficarem. Serão derramadas sobre um mundo que rejeita a Cristo. Mundo que segue Satanás e a falsa religião, que se concentra na imagem da besta, aquela que emerge da terra, emerge do mar, o falso profeta. Isso tudo que nós vimos nos capítulos anteriores. Anticristo, capítulo 13, verso 11, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E eu já li esse Apocalipse umas diversas vezes, eu nunca me atentei para esse entre vírgulas aqui, parecendo cordeiro. E na reunião de segunda-feira passada, nós entramos nesse assunto que o diabo, ele é um grande imitador do nosso Senhor. Ele parece. E agora eu estou lembrando um cara que trabalha comigo há muito tempo atrás, morava numa pensão, e ali cheio de homens, e um dia ele chegou à tarde e encontrou um cara enforcado no banheiro. O cara se suicidou. Aí, aquele apavoramento, aquela coisa, chamaram o IML, levou, tal. Ficou todo mundo assim meio... Passou uns dias, uns 5 dias novamente, ele está em casa de novo sozinho, e pareceu de novo o cara lá que tinha se suicidado. Ele entrou em pânico, começou a catar nas paredes para segurar. Aí o cara falou: calma. Não é isso que você está pensando, eu sou o irmão gêmeo dele. Então, parecendo, mas não é. É isso aqui que o anticristo é. Ele é parecendo um cordeiro. Ele é um grande imitador. Mas aqui tem uma característica que vai atentar as pessoas. Mas ele fala como um dragão, parecendo cordeiro, mas não é. Por isso que ele vai enganar muitas pessoas nesse mundo. Por isso que multidões vão seguir esse anticristo.
Ele é uma imitação. Capítulo 16, vamos entrar nos flagelos aqui, senão... Quem em seu juízo perfeito, prefere lutar ao lado do anticristo e contra Deus? Quem? Milhares de pessoas estão tomando essa decisão a cada dia, quando rejeitam a salvação que Deus ofereceu mediante seu Filho. A autora aos Hebreus, no capítulo 2, diz lá: como escaparemos nós? Hoje, uma palavra de alerta para nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciado pelo Senhor? E a palavra salvação, ela é mencionada na Bíblia, assim, não com essa precisão, mas em torno de 140 vezes, 100 vezes lá no Antigo Testamento e 40 no Novo Testamento. Tão grande salvação que Deus o Pai ofereceu na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dias de Noé, os ímpios pagaram o preço e pereceram pelo dilúvio, mas os justos, Noé e sua família, confiaram em Deus e sobreviveram. Lembra que Deus vinha falando: vai acontecer a justiça de Deus, uma hora vai vir. As pessoas o tempo todo só não considerando isso. E um dia aconteceu. Quando a arca foi selada, Noé e sua família, aqueles justos diante do Senhor, acabou. Aquela multidão possivelmente correu de frente com a arca, queria entrar na arca novamente, não tem mais nenhuma oportunidade. Vai acontecer quando o Senhor começar a derramar a sua taça da cólera de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, vou ler rapidamente para os irmãos. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, parecendo, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Salvação hoje é oferecida para nós. Significa segurança, preservação. E em síntese, é Deus agindo em favor da humanidade o tempo todo. Deus livra alguém do perigo. Deus livra da opressão. Deus nos livra da culpa. Livra do poder do pecado. Resgata o homem da condenação eterna. Que isso nunca fuja do nosso coração. Deus agindo em nosso favor o tempo todo. As características desses homens que eu li aqui em Timóteo. Que terrível vai ser isso. Que terrível já é isso hoje. E isso está piorando cada dia que passa. Primeiro flagelo, ou o derramar da primeira taça. Aí vem características de feridas malignas, dolorosas, um cheiro de morte muito desagradável, não vai ter cura, não vai ter como fugir disso. Lá em Êxodo, quando fala da sexta praga, é algo parecido com essas feridas. Quando Moisés estava tentando libertar os hebreus, Deus afligiu o povo hebreu com tumores, feridas, coceira na pele, até os animais foram afetados, e até mesmo os magos do Egito. Lembra quando acontecia uma praga lá? O faraó chamava os magos e os magos tentavam acudir aquilo e não funcionava. Porque quem não temerá? Quem não temerá? Quem não glorificar o Senhor? Pois só tu és santo. Não há nada contra Deus, contra o nosso Pai. Só quem recebe a marca da besta ou adorar a sua imagem será afligido. Por isso que eu falo que possivelmente a igreja, os santos serão arrebatados. E eu gosto de falar a palavra cristão. Hoje se usa muito crente e cristão. Eu gosto de usar cristão. O que você é? Eu sou cristão. Aquele cristão genuíno, aquele não sei o quê. Porque eu vejo, não sei, de repente os irmãos pensam diferente, mas eu vejo que há uma diferença enorme entre crente e cristão. Crente é aquele que crê em qualquer coisa e segue qualquer coisa, parte para qualquer líder, qualquer posição dogmática, mas o cristão genuíno é aquele que segue a Cristo. Lembra lá em Atos, quando os discípulos, eles não se autodenominaram esse nome cristão, mas eles foram chamados cristãos. Por quê? Porque eles imitavam o Cordeiro, porque eles imitavam a Cristo, porque
as nuances dele, tudo eram parecido com as de Cristo. Então, por isso que eu gosto de usar a expressão cristão. E aí, quando esse povo deixado sobre a terra for afligido por essas feridas malignas, essas coisas desagradáveis aqui, e eles vão descobrir que o anticristo não pode curar seu próprio povo, e aí vão descobrir que ele é falso. Ele é o anticristo, por isso fala anticristo, porque é contra Cristo. Ele é o falso, o parecendo, mas é falso. Só que daí, sabe o que é? Tarde demais. Já não tem mais jeito. Um reverendo do século passado, ele diz assim, J.R. Church: no fim dos tempos haverá várias epidemias mundiais que fugirão do controle. Qual que é a diferença entre epidemias e pandemias? Epidemias e pandemias, as doenças acometidas, praticamente é a mesma coisa, né, Diniz? Mas aí quando a epidemia, ela é local, quando ela começa a expandir, né, aí transforma-se numa grande pandemia, e é o que nós estamos passando hoje. E esse reverendo, ele falou no ano 2000 e alguma coisa, ele falou assim: no fim dos tempos haverá várias epidemias mundiais que fugirão do controle. Vai acontecer de novo. Essas pragas, não seria mais pragas, né? Que pragas foi no Antigo Testamento, na época de Moisés, mas será as taças de Deus sendo derramadas. Segundo flagelo, no verso 3, 16:3. Também, só lembrando aqui, o segundo flagelo lembra capítulo 8 de Apocalipse, no verso 8, diz lá assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte, aqui está falando de terça parte. Mas quando o anjo de Deus começar a derramar a sua segunda taça, que seria o segundo flagelo, não será mais só sobre a terça parte, mas sobre toda a terra. Romanos capítulo 1 diz assim: os homens são indesculpáveis por negar os atributos e poder de Deus. Quem não temerá? Romanos capítulo 1, ainda no verso 24, diz: por isso entrega tais homens à imundícia pela concupiscência do próprio coração. Ou seja, Deus finalmente desiste desses homens. Por isso que ele se retira para o santuário. Não tem mais a quem recorrer. Esses homens estão entregues o dano dessas taças. Os flagelos de Deus que será lançado sobre toda a terra. Terceiro flagelo, Apocalipse 16, verso 4. E eu vou ler todo esse flagelo porque me chamou a atenção algo. Somente o anjo exalta o Senhor. Todos os demais, os homens blasfemam, amaldiçoam Deus, faz qualquer tipo de coisa. Mas esse aqui, o anjo, ele exalta o nosso Deus, mostrando que mesmo derramar dessa ira de Deus como a cólera de Deus, ela revela a glória de Deus. Então diz assim: derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Não será mais a terça parte, mas todo. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, e tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Olha o que o anjo está falando para essas pessoas. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E eu vou ler mais no livro de Êxodo, capítulo 7, onde fala das pragas. Capítulo 7, do verso 14 até o final do capítulo 7. Primeira praga: águas tornam-se em sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. As águas estavam puras, límpidas ainda. Estarás
à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens me ouvido. Moisés falando isso para Faraó. Assim diz o Senhor: nisto saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito somente, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Quem tinha uma bacia d'água lá, virou sangue também. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos entram em cena de novo do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Veja esse versículo: virou-se Faraó e foi para casa. Nem isso ainda considerou no seu coração. Senhor Jesus, nem isso considerou no seu coração, depois de toda essa danura, essa praga. Essa praga será muito pior, essa que vai acontecer nos últimos dias, porque toda a água da terra será poluída. Aqui, essa praga do Egito foi específica para o Egito. Mas essa taça derramada do terceiro flagelo, causando a morte e sofrimento em todo o mundo, ou seja, toda a terra que tiver ser vivente vai ser contaminada essas águas. Apocalipse capítulo 7, no verso 1, só lembrar do poder que o anjo tem. Depois disto, vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Ou seja, vai ser dado aos anjos esse poder de condenar as águas, segurar os ventos e não tem o que fazer mais. Apocalipse 16, verso 16. Então se ajuntaram no lugar que se chama... Não nesse verso não. Ou seja, quando Deus começar a derramar esse sangue, e eu fiquei pensando ali, fala que cheira mal. O sangue, quando você corta, ele sai quente, né? Você vê ele escorrendo, ele parece que não tem cheiro. Mas quando fala que cheira mal, o que é o cheira mal? É um sangue coalhado? Infecção. Por isso que quando a gente vai fazer uma cirurgia hoje, o médico já pede o coagular do sangue, né? Um teste para ver. Fazer uma cirurgia num diabético aí tem 600 de diabetes, e você não sabe que ele é diabético, ele esgota sozinho, né? Então é infecção. Eu achei que era um sangue petrificado, né? Por isso que cheira mal, né? Senhor Jesus. Lá no livro de Êxodo, no livro da lei, fala assim, capítulo 20, fala: não matarás. E outro exemplo no Novo Testamento, quando Pedro corta a orelha ali, que o Senhor está sendo preso ali, para levar para ser julgado, Pedro se desespera e pega a sua espada e desce na cabeça do servo do sumo sacerdote ali e corta a orelha, e o Senhor vai ali e resolve aquela situação. E o Senhor diz assim, disse-lhe Jesus: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão à espada perecerão. Não matarás. E a gente sabe que lá no dente por dente e olho por olho era bem assim. Você arrancava um dente de um,
você tinha que perder outro dente seu. Ou você matava alguém, aquele cadáver do morto era amarrado em você e você ficava com ele andando até você morrer também, aquele cadáver. Então, o Senhor está lembrando aqui para os discípulos: quem usa da espada perecerá a espada. Será muito ruim ignorar a Bíblia, a palavra de Deus, mas pior será hoje, e para esse povo, virar as costas para as misericórdias de Deus. Lembra de Gênesis 4, quando Caim matou Abel? E disse Deus: o que fizeste? Deus pergunta. Aí Deus fala assim, a voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Ele certamente pagará por isso. Lembra que nós compartilhamos aí dias atrás? As almas daqueles que clamam noite e dia debaixo do trono, até quando, ó reto e justo juiz? Mártires e pessoas assassinadas indevidamente as suas almas estão debaixo do trono de Deus clamando. Todos os mártires, pessoas que foram assassinadas, clamam nos céus. O profeta Malaquias, no capítulo 4, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, e o dia os abrasará, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Quarto flagelo, Apocalipse 16, verso 8. Está chegando o dia em que a terra arderá como fogo, os incêndios serão incontroláveis, destruindo casas e animais. A temperatura na terra subirá de uma maneira assustadora. Segundo Pedro, já no Novo Testamento, lembra isso, no capítulo 3. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. E não é isso que os cientistas estão prevendo hoje? Mudanças climáticas, propagação de doenças infecciosas, contaminação das águas, o nível do mar vai subir e vai engolir ilhas e toda a faixa costeira de praias. Mas mesmo assim, esses homens não se prostrarão, mesmo com o rosto queimado pelo sol. Essas feridas com as úlceras não pedirão misericórdia. Praticamente em todos os flagelos, tirando esse terceiro flagelo, os homens blasfemam contra Deus. Não pedirão misericórdia, ainda vão amaldiçoar o nome de Deus. 16, verso 9. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Verso 11 desse capítulo 16. E blasfemam a Deus, o Deus do céu, por causa das úlceras e das angústias que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Que espécie de ser humano que vai ficar nessa terra, hein? Estão morrendo aos poucos, sendo esfarelados, e ainda estão blasfemando a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quinto flagelo, 16, 10. Trevas sobre a terra, cujo reino se tornou em trevas, ou seja, o reino da besta. Deus mirará os seus maiores adversários na terra, o anticristo, a besta, falso profeta e os seus seguidores. As pessoas não mais verão a luz do sol, a lua e as estrelas. Lá em Êxodo 10, quando fala da nona praga, veio trevas. Trevas, trevas e trevas, trevas. Olha só, trevas que se podiam apalpar. Êxodo capítulo 10. Quando desceu essa praga lá, a nona praga, que se podia apalpar. Você já dirigiu numa madrugada num nevoeiro ou numa serração, que às vezes você não enxerga muito, e ainda uma serração, um nevoeiro é claro,
Mas aqui está falando de trevas. Trevas que se podia apalpar. Que seria isso? A mesma coisa que você colocar fogo em 2 pneus de trator e ficar andando no meio ali. Pensou? Senhor Jesus. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias, somente 3 dias. E não viram uns aos outros. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha para onde andar. Não se via um palmo à frente. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Deus guardando os seus. Deus cuidando dos seus. Mas aqueles que foram entregues para essa 9ª praga aqui no Egito, e nos últimos dias será pior do que isso, que nós lemos aqui em Êxodo 10. O profeta Joel, no capítulo 2, assim, quando ele fala que o dia do Senhor vem e se aproxima, ele fala que é dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, qual desde o tempo antigo nunca houve e não haverá mais. João, no capítulo 8, lá onde fala que Jesus é a luz do mundo, ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Veja a diferença. Densas trevas para quem não temerá esse nome, porque ele é santo, e quem me segue não andará em trevas. Verso 11: os homens ainda continuarão blasfemando contra Deus, eles farão falsas acusações contra Deus e não se arrependerão de suas obras. Homens perdidos. Por isso que eu disse que vai chegar uma hora que Deus desistiu dos homens. Deus desistiu por completo. Apocalipse 16, verso 12, o 6º flagelo, ou a 6ª taça. Aqui é algo mais específico para Israel. Fala da batalha do Armagedon, ali no vale de Josafá, onde 200 milhões de homens, exército ali de todas aquelas nações ao derredor de Israel, virão contra Israel. O rio Eufrates secará, abrindo caminho para os reis do Oriente deslocarem seus exércitos, e alguém já fala que esse rio já está praticamente seco. Então essas multidões de exércitos vão vir contra Israel, não vai ter um rio impedindo mais, eles vão passar onde era o lugar de um rio. A união das nações contra Israel, lembra lá do Salmo 83? Fala: venhamos e risquemos Israel do mapa, para que não haja mais menção desse nome. É isso que vai acontecer na 6ª taça, 6º flagelo. Grande dia do Deus Todo-Poderoso. Falsos cristos e falsos profetas, quando realizam sinais miraculosos, muitos acreditam que Deus está por trás. Multidão de crentes que vão atrás de certas coisas. Mas o Senhor nos alertou o tempo todo que ia aparecer essas coisas. O que ele falou? Foge, pois, destes. 2 Tessalônica, no capítulo 2, Paulo está falando lá assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios da mentira, ou seja, um grande imitador do Senhor. Mateus 24, no verso 24, nosso Senhor dizendo: aparecerão falsos cristos, profetas, que realizarão grandes sinais para, se possível, enganar os eleitos. 7º flagelo. E já terminando, irmãos. O 7º flagelo é nada mais do que o juízo final de Deus. Deus encerra todas as coisas aqui, quando ele diz: feito está. Verso 17: então derramou os 7 anjos a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Algo acontecerá na atmosfera ou nos ares. Relâmpagos explodirão no chão e sacudirão a terra. Incêndios, terremotos destruirá toda a terra. Toda a superfície da terra será alterada. Todas as ilhas ficarão debaixo da água. A terra, como Isaías menciona, cambaleará
como um bêbado, vai balançar. Toda a terra se romperá, tremem os fundamentos da terra. O Senhor castigará as hostes celestiais e os reis da terra. Lembra da pedra de um talento que vai começar a cair? E um talento é 35 quilos. Lembra de Sodoma e Gomorra? O Senhor tirou o seu justo Ló, porém aquela cidade sofreu saraivada de pedras, foi totalmente destruída. Isaías, mais um texto longo, irmão, mas já estou acabando. Isaías, capítulo 13, verso 5 para frente, diz assim: já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor, o derramar da taça da cólera de Deus. Senhor Jesus, lá em Sodoma, no livro de Êxodo, capítulo 9, fala da 7ª praga. Lá caiu granizo misturado com fogo contra a Isa, aquela deusa cabeça de vaca, matou os animais no campo e derrubou todas as árvores. Aí perguntamos: e os homens vão continuar blasfemando contra Deus? Vão continuar blasfemando contra Deus. Que efeito trará isso para a humanidade? Os homens ainda vão se render? Não vão se render. A palavra está falando aqui que não vão se render. Não se arrependem dos seus pecados. Eles ainda blasfemarão contra Deus. Então, irmãos, Deus ainda busca no meio do seu povo ainda um coração de arrependimento. E eu gosto de tocar nesse assunto de arrependimento porque às vezes nós também precisamos nos arrepender o tempo todo. Lembro ali na época de Jesus, quando tinha alguns discípulos do Senhor ali dentro daquela terra, daquela torre de Siloé, e a torre caiu e matou ali 18 pessoas. E as que sobreviveram correram diante do Senhor Jesus e perguntou: o que é isso? O que aconteceu? O que o Senhor fala lá para eles? O que faz vocês diferente daqueles que pereceram lá? Se vocês não se arrependerem, pode acontecer. Então o Senhor está falando de arrependimento o tempo todo para nós, para a sua igreja e para o seu povo. O arrependimento é uma maneira, uma luz que acende em nós, onde Deus pode nos ver no meio de uma escuridão e trevas e nos resgatar e evitar toda a ira dessas cóleras. Lá em Lucas o Senhor fala assim: ai de ti, Betsaida e Corazim. E Betsaida e Corazim, que é as duas cidades onde o Senhor mais pregou, onde o Senhor mais curou, e eles não se arrependeram. Aí o Senhor fala: haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que não foram feitos tantos milagres, foi falado tanto da palavra em Tiro e Sidom. Haverá menos rigor no dia do Senhor para Tiro e Sidom do que para Corazim
e Betsaida. Aquelas duas cidades, né, permaneceram impenitentes, sem arrependimento. Que o Senhor busque arrependimento no nosso coração o tempo todo e nos livra. Certamente Ele vai nos livrar dessas taças da ira dEle, cólera dEle. E quando a gente fala cólera, fica pensando, pô, Deus está irado, está raivoso. Não. É a glória dEle sendo manifesta sobre toda a terra, sobre os homens maus. Amém? Senhor, nós te damos glórias porque mesmo diante de um mundo tão perverso, ainda o Senhor nos vê. O Senhor busca em nós um coração de arrependimento, um coração que tem grande temor e tremor diante de Ti, da Tua palavra e dos Teus feitos. Senhor, nos alegramos porque o Senhor ainda nos faz lembrar dessas coisas diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, pois somos aqueles que temem o Teu nome, porque nós declaramos que Tu és santo e Tu és santo sobre toda a terra. Louvado seja o Teu nome. Amém.